porque cada ser humano é único. Então, Sim. cada pessoa que chega, ela vai ter um relato, ainda que parecido com o outro, né? Então, o que a gente vai detectar é qual nível de depressão ela tem, porque a depressão em si, ela é classificada com mais ou menos uns 8 tipos diferentes, né? Uhum. Depressão pós-parto, distimia, depressão leve, moderada, depressão avançada, depressão psicótica, Uhum. depressão infantil. Então, aí a gente vai detectar qual o nível que ela está depressiva ou se é só uma tristeza recorrente. Porque às vezes a pessoa está triste ou por uma crise existencial ali e que aquilo não é uma depressão ainda, né? Mas ela acha que é, quando na verdade é uma crise só, porque está em conflito consigo mesmo, ou conflito com alguma coisa, então acaba Hum. aí gerando isso. Tanto na ansiedade, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é um nível de preocupação. E quando esse nível de preocupação ele não é um nível controlado, ele pode ir para outros ramos, que é um transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de toque, né? Ele vai para uma fobia social, ele vai para uma ansiedade generalizada e até um pânico. Então, assim, a gente classifica que sintoma que você está sentindo. Então, a pessoa fala lá, eu estou com aperto no peito, estou com sudorese, estou com medo, medo do medo. Então, já tem um olhar para Uhum. ansiedade, Uhum. né? Então, se ela fala, eu estou com uma tristeza, né? Não quero sair da cama, não tenho vontade de fazer nada, não e perdi a noção temporal, que é a noção de tempo e espaço, né? Não Uhum. sabe que dia que é hoje, se hoje é terça, se hoje é quinta, se hoje é domingo, é, percas de capacidade simples, como pentear um cabelo, escovar um dente, aí a gente já vê que isso é de uma linha mais Entendi. depressiva. Mas pode Uhum. ter depressão e ansiedade junto? Pode. Pode ter. Entendi. Mas o que tem aparecido mesmo, na verdade, é pior do que depressão e ansiedade, falando assim dos crentes mesmo, né? Que é o nosso foco aqui. Sim. É mais transtornos de personalidade mesmo, né? Pessoas que têm uma dificuldade, por exemplo, é, de lidar com o não, né? De lidar com o desapego, que se sente abandonada e quando são feridas acabam ferindo os outros. Então a gente eu tenho visto mais um transtorno de personalidade, Entendi. principalmente dentro dos cristãos, do que até uma ansiedade, uma depressão, mais um desvio aí de alguma coisa. E você acredita que tem uma causa para chegar nesse transtorno de personalidade? Eu sei que não é uma coisa concreta, mais uma vez, mas Não existe tem, assim, realmente uma causa? Porque se afeta muito os cristãos, não sei se isso porque de repente eles estão fugindo. de alguma coisa, né? É. Tem sim, tem, por exemplo, uma pessoa que ela sofreu uma rejeição lá atrás, então ela vai para duas linhas, ou ela vai rejeitar, ou Uhum. ela vai ficar naquela busca de afeto constante, né? Então pode ser a causa, ela não é uma causa, como que diz, uma causa para todos, né? Porque Uhum. cada um é um. Então pode ser um trauma, pode ser um abandono, pode ser um abuso, um bullying na infância. E o que vai diferenciar é a maneira com que ela consegue ter resiliência lá na frente. Como que eu Uhum. consigo administrar os meus conflitos? Né? Então, Entendi. aquela pessoa mais recalcada, que vai guardando muita coisa, e principalmente coisa do passado, vai ter uma tendência maior para ter depressão. Uhum. Uma pessoa que tem um nível de expectativa para o futuro, para uma ansiedade, ela já tem um pezinho para desenvolver algum transtorno de ansiedade. E aquele que Hum. não lida com não lá atrás, que foi uma pessoa mimada, que quis tudo do jeito dela, que não sabe lidar com frustrações e com abandonos, tem uma tendência maior de desenvolver transtorno de ansiedade. De Hum. ansiedade, não, de De personalidade. personalidade. Então, assim, Entendi. a depressão caracterizada por coisas do meu passado, do teu, ou de qualquer pessoa, que não foi bem elaborada, né? Uhum. Então a pessoa guarda demais aquele conteúdo e remoe uma tristeza prolongada, então é a tendência ela se tornar um depressivo.
O ansioso é aquele que tem uma expectativa que ainda não aconteceu. Então, ele sofre por antecipação, e nesse sofrimento dessa cabeça muito pensante, desse comportamento que quer fazer tudo e não dá conta de nada, ele acaba desenvolvendo alguns transtornos de ansiedade, né? Uhum. O toque, a ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que vem com sintoma. E os transtornos de personalidade são aqueles que vêm. Por quê? Porque a pessoa não elaborou um passado com um não, com abandono, com uma rejeição. Ela não consegue lidar com frustração. Então, quando isso não é, quando ela não consegue elaborar isso na infância, na Uhum. fase adulta, ela vai se tornar um adulto complicado de se conviver. E isso parte para um princípio de transtorno de personalidade Personalidade. muitas vezes, né? Pessoa que não dá bem em lugar nenhum, aonde passa briga, aonde passa arruma confusão e troca de 1000 relacionamento, né? E fica nessa busca, muitas vezes buscando no outro o pai que não teve, uma mãe, né? Busca no colo de amigo um suporte que não teve de alguém. E na igreja acontece de projetar no pastor ou no líder um colo de mãe e pai que não teve. É aí que as pessoas se frustram dentro da igreja. Porque Hum. também vê um pastor ou uma pastora, né, uma autoridade de referência ou um líder como um colo que quer ter. Mas se isso não for bem elaborado na vida particular, a pessoa acaba projetando um pastor inconsciente, um pai ou uma mãe. Entendi. E aí vai sair mesmo, vai chegar um ponto que eles vão sair da igreja. Porque nós, pastores, não conseguimos suprir esse papel por muito tempo. Uhum. A gente não dá conta mesmo porque o papel não é esse, né? Sim. Você tem que. Enfim, você tem seus papéis e tu também tem os limites, né? Tem uma capacidade que você consegue ali alcançar, né? Agora você falou muito das pessoas que elas desenvolveram na infância. Uhum. Referente à infância, existe um tempo certo? Ou até uma idade que deve se tentar se curar algo? Se você está notando algo, alguma coisa que seja uma mãe, um pai, tem que ficar um pouco atento para justamente evitar que aconteça e chegue nessa, seja na mudança de personalidade, Uhum. seja uma ansiedade, uma depressão, enfim, algo que vai impactar ela no futuro. Sim. Existe um tempo certo para isso? Ó, a personalidade, ela se forma até os 6, 7 anos de uma criança, né? Então, quando a criança nasce, a mente dela é como se fosse um sulfite. Uhum. É uma folha em branco, né? Uma tábula rasa. E aí, conforme as vivências que ela tem, ela vai ter as memórias seletivas dela e aquelas memórias construídas. O que são memórias construídas? São aquelas memórias que o pai, a mãe, a avó da gente fala. Você lembra quando você era pequeno que você fez isso? Uhum. Aquilo você não lembra. Não vai lembrar nunca, mas são memórias que constroem, né? Então, conforme No as seu pessoas vão subconsciente falando, ela existe. existe. Mas a gente vai montando um cenário de pensamento através do que a mãe, o pai ou alguém falou para nós. Então, Uhum. até os 6, 7 anos, essa personalidade vai ser formada. E como é que se forma isso? Se forma através da convivência. Então, quanto mais eu Hum. convivo com pessoas equilibradas, mais equilibrados eu sou. Então, vamos supor que essa criança fique o dia todo na escola. Então, automaticamente, a personalidade da professora vai ser a personalidade que essa criança vai se espelhar, né? Hum. Então, Interessante. então fica parte do tempo com a avó, fica parte do tempo com a mãe. Então, essa criança vai adquirir imitações de comportamento a partir daquela referência que ela tem o dia todo, né? Uhum. Então, como é que eu corrijo isso? Falando não, ensinando princípio, regra. A Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer se o que faz é bom ou mal. Isso em Provérbios, né? Uhum. E até também diz para os pais aí ensinar a criança o Andando no caminho que se deve caminho. andar, porque quando for velho não se desviará dele. E eu penso que esse caminho que a Bíblia diz não é só o caminho da igreja. Porque quantos foram dentro de igreja, de criança, e hoje se desviaram? Mas Sim. isso também se resume ao caminho da regra, o caminho da disciplina, da ética, O que eu vejo é o caminho da essência, né? A da essência, qual que é a essência de essência. Jesus? Então é o caminho da essência, não da igreja. Não Exatamente. tem nada a ver Não com a é da igreja. igreja. No meu ver, né? Perfeito. É isso.
É isso que é tão simples assim, é o caminho da essência de Cristo, né? Que Isso. não é o caminho do prédio da igreja, né? Sim, ó, você tem que ir ali, porque ali, aí vira rotina e não o que você é, né? Mas sim o que você tem que fazer, né? E aí acho que são coisas que Exatamente. se perdem e são diferentes, Bem né? fácil, né? Então, essa criança, ela é melhorada, né? Eu sou mãe, né? Não sei se você é Eu pai, sou pai. pai. Uhum, Então, a gente tenta melhorar nossos filhos e melhorar nós mesmos a partir daquilo que a gente recebeu, né? uhum, Por exemplo, né? Eu acho que eu sou uma versão melhor do que minha mãe foi, do que meu pai foi. Então a gente tenta fazer isso, uma versão melhorada, né? uhum. Mas aquele pai e aquela mãe que teve um desarranjo emocional, tampouco ele vai conseguir fazer essa melhora com o filho. É aonde a gente vai vendo bastante coisa que depois não se completa lá na frente, né? Aquela criança que quer tudo na hora dela, né? Ou assim, um adolescente que começa a ficar isolado, até porque a rede social hoje nos isola muito. Então depois torna um adolescente que só quer ficar celular, porque a gente fica também, né? Então Não deixa de ser um dá reflexo. para mudar isso, né? Que é o foco da pergunta. Dá para mudar? Para a criança não ter um transtorno de personalidade? Dá. E como é que muda isso? Com muita consciência de comportamento bom. Uhum. Então, o pai ou a mãe tem que ter a consciência de plantar um comportamento bom e, assim, exercitar isso todo dia como uma planta que rega. É um Legal, trabalho árduo, legal. mas é o que Deus faz com a gente. Sim. Nós somos seres incompletos, porque nada está bom para o ser humano. E Deus Uhum. vem e fala: não, mais um pouco. Né? Você É, precisa. Seres incompletos por quê? Você casa, você quer uma casa, depois você quer um carro, depois você quer uma viagem, aí você quer um filho, aí você quer a escola boa do filho, né? Então nós somos seres sim, incompletos e Deus faz isso com a gente. sim. Deus é aquele pai que tem hora que fica em silêncio, tem hora que ele fala, tem hora que dá Repreende que uma nem punição também, até que ele se for o fala, né? caso. Que ele só repreende os filhos, Ele repreende o os filho que seus ama, filhos. né? Exato. Né? E dependendo da intimidade que esse filho tem, essa repreensão também não vai ser muito leve, Sim. né? Eu falo por É, mim, as provas que eu tive em Deus foram muito pesadas e são até hoje, né? Ao que mais é dado, muito mais será cobrado. sim. Eu já passei por coisas assim que a mulher fala, né? Que a pior dor que tem é a dor de parto. E Deus já me falou que a dor que ele me fez passar foi como dor de parto. Ou seja, eu já sei que. Uhum, uhum. Lógico, um conto comparativo, mas é como você falou, assim, Deus vai moldando e entregando as pessoas já conforme elas se entregam também a Ele, né? É. E assim deve ser também, eu acho que a relação de pai e filho, vamos falar assim, terreno. O Uhum. quanto mais você se doa, mais. E você falou uma coisa, né? A dor de parto, né? Mas por que Deus também considera isso biblicamente? Porque a dor de parto você tem que olhar de dentro para fora, né? Para gerar um Uhum. filho. E Deus nos gera na dor. É através da dor, é através do obstáculo que nós somos gerados em Deus. Sim.